Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Tiago Lemes de Sá, do canal Seja um Holder. Enquanto o Jonas vai gastando os dividendos na Argentina, Tiago Lemes de Sá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, alguém tem que trabalhar, né? Exatamente. Enquanto isso, o Thiago economiza aqui, né? Poupa, né, Thiago? Depois é minha vez, né? Vai gastar então também. Tem que gastar um Tem que pouquinho fazer também. girar a grana, né? É, exatamente. Os investimentos é pra isso também, para que a gente possa aproveitar, não é pra deixar só lá guardado Qualidade de vida, né? Exatamente. Caixão não tem gaveta. Exato. Então, bom dia, ouvintes aí também. Hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente. A gente sempre fala bastante aqui sobre controle financeiro, sobre a forma de guardar dinheiro, a gente falou sobre reserva de emergência também. Mas hoje eu vou trazer uma possibilidade de investimento. Então, a gente entrando um pouco nisso, falando sobre possibilidades de investimento que são fundos imobiliários, né? Então, a possibilidade de investir em fundos imobiliários, que é nada mais do que uma comunhão, um conjunto de investidores, né, que acabam podendo investir no segmento imobiliário, né? Então são vários imóveis, aí esse fundo imobiliário ele é dividido em cotas e essas cotas elas são negociadas na bolsa de valores. Então qualquer um pode comprar e investir em imóveis. E aí tem uma certa diferença, eu vou trazer depois aqui mais para o final um comparativo de investir em fundos imobiliários e investir no imóvel físico, né? Então, que é bem interessante para a gente ver a possibilidade de rentabilidade que a gente pode ter. Mas tem algumas vantagens aí de se investir em fundos imobiliários. Então, por exemplo, a gente vai ter uma diversificação maior de imóveis, porque nesse fundo são diversos imóveis. Então, tem fundos que têm 50, 70 imóveis e não somente um. Ele tem um baixo investimento, então tu pode investir com pouco valor. Tu não precisa ter 200, 300 mil reais para comprar o imóvel e colocar para alugar. Tu pode investir com em torno de 10 reais, por exemplo. Não é nenhum tipo de recomendação, mas, por exemplo, tem MXRF11, que é um tipo de fundo imobiliário que é 10 reais e 17 centavos. Tem um outro fundo que é o SNAG, que é 10 reais e 9 centavos. Tiago, por que esses nomes e siglas são tão difíceis? Exatamente. Isso é para ter ali a negociação, é o ticker que a gente chama, né? Como se fosse o CPF do investimento. Exatamente. É um código que tem daquele investimento para ele tu conseguir lá comprar na corretora através desse código, né? Então, normalmente tem ali... É importante não se assustar com esses termos, né? Exatamente. Isso tem que ir com a prática, mas é como se fosse um código. Tem que ter um código lá para comprar. Então, esse, por exemplo, que é do agronegócio, tu vai estar investindo no agronegócio a R$10,09. É claro que daí tem aí de próximo de R$100, mais de R$100, mas aqui é para mostrar que é possível investir com pouco e começar a criar aquele hábito. Tem uma liquidez maior, ou seja, eu posso vender a qualquer momento. Nessas cotas, elas são negociadas na Bolsa de Valores todos os dias. Então, para eu vender um imóvel, às vezes eu vou ter que anunciar, eu vou ter que ver em mais de uma imobiliária, eu vou demorar um certo tempo, lá pelo menos 2, 3 meses, às vezes até mais. Então, eu demoro mais tempo se eu precisar captar esse dinheiro, né? Se eu precisar vender. A burocracia é bem menor, né? Então, no momento que tu está investindo em fundos imobiliários, tu não precisa se preocupar com inquilino, não precisa se preocupar com impostos, não precisa se preocupar com reformas do imóvel, né? E tem um profissional por trás gerindo. Então, esses fundos têm grandes gestores que entendem do mercado imobiliário e acabam gerindo todo o investimento. E também é muito mais fácil reinvestir o valor que tu ganha, né, dos fundos imobiliários. Um imóvel, tu vai ter um aluguel lá, tu pode ir guardando esse aluguel e vai ter que, um certo tempo, até comprar um outro imóvel. Já nos fundos imobiliários, tu pode investir no próprio mês, né? Tu consegue lá, tu vai iniciando ganhando dividendos, pode ser R$10, R$50, R$500, R$1.000, e tu já consegue no próprio mês investir esse valor. Então, isso são algumas das vantagens que tem em investir em fundos imobiliários. Tu consegue... O principal motivo, eu acho, é justamente isso. Tu conseguir investir com pouco, já criando esse hábito. Então, é acessível para muitas pessoas. E aí, eu trouxe aqui um exemplo do quanto tu pode render investindo em fundos imobiliários ou no imóvel. Então, digamos que a gente tem ali um imóvel de R$300 mil, né? Esse imóvel, ele vai render aí em torno de R$1.200, R$1.500 de aluguel. Talvez... Ele pronto. Isso, o aluguel pronto. Então, digamos que vai estar rendendo em torno disso. R$1.200, R$1.500. Talvez um pouquinho mais, vai depender do imóvel, vai depender da localização.
Já se a gente investir esse mesmo valor, os 300 mil reais, em fundos imobiliários, e daí aqui o importante é diversificar, então ter diversos fundos imobiliários, né? Então ter pelo menos 5, 7 fundos imobiliários, que daí pode ser que a gente chama de tijolo, que daí pode ser de lajes corporativas de escritório, ou de imóveis de banco, ou de logística, galpão logístico, alimentício. Então tem uma série de tipos de imóveis, até mesmo de papel, que é investir em CRIs, que são dívidas, enfim. Então, tu diversificar tudo isso, tu pode ter um retorno aí de 1.800 a 2.000 reais. Então, tu consegue ter um investimento, um retorno muito maior, 20, 30% maior do que investir em imóvel, né? Então, isso é interessante de trazer também, tu consegue ter uma rentabilidade maior. Claro que tu tem que ter mais estudo, entender, isso já é renda variável, então essas cotas de fundos imobiliários elas vão estar variando lá na Bolsa de Valores, né? Então é uma possibilidade de um retorno maior, mas que tu também tem que ter aí todo um conhecimento para começar a investir. É aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não existe, talvez, um investimento que seja aquele o melhor de todos. O segredo é conseguir diversificar para que assim você se proteja, de certa forma, tendo as variações que podem acontecer no mercado. Perfeito, exatamente. Então, da mesma forma, mesmo que eu vou estar diversificando dentro dos fundos imobiliários, o ideal não é só investir em fundos imobiliários. Eu posso investir em ações, eu posso investir em renda fixa, que a gente falou, eu posso investir no exterior, eu posso investir até mesmo em imóveis. Então, um investidor, quanto mais tempo ele tem, quanto mais capital, mais dinheiro ele tem que cada vez diversificar mais seus investimentos, porque isso vai reduzir o seu risco dentro dos investimentos. Uma coisa que as pessoas também acabam se questionando em relação a como controlar tudo isso, Thiago. Existem plataformas que resumem, digamos assim, todos esses investimentos para que você não precise ficar aí com 10, 15, enfim, dezenas de locais onde o seu dinheiro foi colocado para ficar monitorando tudo isso e, enfim, gastando muito tempo fazendo isso. Exato, perfeitamente. Isso é importante, ter esse controle também, como qualquer coisa, né? Tu pode ter todo o teu controle dentro da Bolsa de Valores no próprio site da B3, lá vai ter todos os teus investimentos, como é que é a evolução deles, mas tu também tem aplicativos. Então tu pode ter aplicativos onde tu vai ter todos esses investimentos, qual é a rentabilidade, o quanto que tu tá recebendo de dividendos todos os meses, né? Então tu consegue ver a tua evolução de dividendos ao longo dos meses, dos anos. Então é importante centralizar isso, né? Nós até do Sage Holder, lá no Gramado Summit, a gente trouxe essa ideia, é uma coisa que a gente está desenvolvendo também, isso para facilitar dentro dos investimentos. É importante controlar isso, e aí tu pode buscar aplicativos, pode buscar diversas formas de fazer esse controle. Thiago, obrigado pela tua participação e para quem quiser saber mais, se aprofundar nesses assuntos, no canal Seja um Holder no YouTube e também no Instagram tem mais informações. Isso mesmo, muito obrigado e bom final de semana. Valeu. Thiago Lemes de Sá, do canal Seja um Holder. A gente sempre fala que para quem quiser o link, manda o WhatsApp aqui pra gente que eu encaminho já direto o link dos canais do Seja um Holder, sempre falando sobre investimentos.